Olá! Sejam bem-vindos para essa live em que vamos falar sobre como estimular a fala da criança através dos alimentos. Vou deixar o comentário aqui. Como estimular a criança através dos alimentos. Oi, Ana, tudo bom? Bom, Andréia, Tá me ouvindo? perfeito. Me escuta bem também? Te escuto. Vamos só esperar um pouquinho o povo começar. Sejam bem-vindas, então. Eu convidei a Ana, que é fonoaudióloga, uma profissional maravilhosa. Oi, Suelen, tudo bem? É, E nós vamos falar sobre como estimular a fala da criança através dos alimentos. Foi sugestão da Ana. Achei muito legal esse assunto. E, inclusive, eu até fazia esse tipo de trabalho sem nem saber. Eu vou ver se eu fazia certo ou não. A Ana vai tirar essa dúvida de mim. Porque eu fazia com as minhas sobrinhas muito assim. A hora que a gente ia comer banana, oi! A hora que a gente ia comer banana, eu ficava, banana, banana. E aí elas foram aprendendo o nome dos alimentos assim, de forma lúdica. E eu acho que é muito importante nós da profissão, né? Que trabalhamos com saúde, que a gente saiba entender o desenvolvimento integral da criança. Então a Ana vai nos trazer quando que a criança começa a falar, né? Todos os marcos e o que que a gente pode estar atuando dentro de consultório ou as mães que estiverem aqui com a gente, como que elas podem estar estimulando em casa. Então se apresente, Ana. Oi, gente. Meu nome é Ana Luísa Queirich. Eu sou fonoaudióloga aqui em Florianópolis. Eu trabalho com atendimento domiciliar e clínico, especialmente na área de neuro. Então, atendo crianças, atendo adultos e idosos na área de neuro. E quando a Andrea me convidou para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu fiquei muito contente, porque eu acompanho a Andrea desde que ela entrou na graduação, desde que ela começou a fazer as primeiras postagens da Bluma e sobre o aleitamento materno, sobre o desenvolvimento da criança. Então, ver essa profissional como ela está hoje, olha, teve muito trabalho, né, Daia? Tivemos, né? Você também. Tô lá com três, quatro pessoas vendo as publicações dela e ela não parava e sempre vinha com novidade, com um curso novo que ela fazia. Então eu tô achando isso o máximo de estar podendo participar desse momento. A gente tem que começar. Ana, você também não para. Ah, mas é que a gente tem vontade de aprender. E eu acho que isso é o mais importante em qualquer profissão, né? Seja na nutrição, seja na fonoaudiologia. Então, se a pessoa tem vontade de aprender, ela tem que se engajar, tem que se envolver e ela vai chegar longe, né? O importante é a gente É dar verdade. o É verdade, Ana. Então vamos lá, Ana. Vamos. Você preparou vários tópicos muito importantes, né, do desenvolvimento da fala da criança. Então vai falando aí, a gente vai interagindo. tá. Eu acho que o primeiro de tudo seria a gente esclarecer o que que é linguagem, o que que é fala e o que que é voz. Então, muito chega no consultório para mim, aquela mãe ou alguém me pergunta, ai, eu não sei se meu filho ele não fala, ou meu filho tem um problema de linguagem, o meu filho está com um probleminha na voz. E muitas vezes os profissionais da saúde também desconhecem a diferença entre esses três aspectos. E dentro da fonoaudiologia, Uhum. a forma como a gente vai trabalhar, a forma como a gente vai intervir, avaliar e até o prognóstico vai depender do que a gente tá vendo, né? Então, quando eu penso Sim, como estimular a fala da criança, eu estou falando da fala articulada, da linguagem oral, tá? A linguagem, ela é uma função cognitiva. Então, a linguagem não é só fala. Então, não é somente o ato motor, a articulação dos sons. A fala é isso. A linguagem é mais complexa. Então, ela vai envolver uma série de outros fatores. A fala, ela vai uhum.
as palavrinhas por volta de 1 ano. Com 2 anos, Um aninho. 1 aninho, as primeiras palavras. Por volta de 2, a criança já tem um vocabulário de aproximadamente 300 palavras. Então, é muito extenso. Só que antes da criança ter a fala, ela já tem a linguagem. Então, eu acho que o principal seria como a gente pode estimular a linguagem para chegar na linguagem oral, né? Inclusive, Uhum. no momento das refeições, no momento com os alimentos, por meio dos alimentos. E todo mundo faz parte disso, não é algo exclusivo do fonoaudiólogo. O É professor verdade. criança, o nutricionista estimula a criança, os pais estimulam a criança. E isso a gente tem que ter em consenso. A estimulação é importante e a falta de estimulação vai fazer com que essa criança caia para mim, entendeu? Uhum. Para depois. Então, a gente capacitar, trazer instrumentos para que os outros profissionais possam estar habilitados a fazer essa estimulação e terem conhecimento a respeito é muito importante. Eu acho que é isso que a gente vai estar conversando um pouquinho hoje, né? Então, Ô, Ana, eu pode... lembro, eu gostei muito desse teu assunto porque eu lembro um dia que eu fui atender um autista e a gente foi fazer uma oficina culinária na casa dele, né? E ele não falava nenhuma palavra, mas eu falei tanto ovo, quebra o ovo, pega o ovo, olha o ovo, que no final ele falou assim, ovo. Foi uma das primeiras palavras que ele falou por causa da oficina culinária. Então, realmente, não é só papel da fono, né? Se todo mundo colaborar, essa criança daqui a pouco como é que fala? Tagarelando? Como é que é a expressão? vai estar uma tagarela. Tagarelando por... Isso, que tu vai falar, para de falar, né? Porque eu quero falar com a tua mãe, que é o que a gente fala pra maioria das crianças. Então tá, pode continuar. Não, então, ainda pensando então né, nessa divisão do que é cada coisa, eu acho que eu vou falar de uma maneira bem explicativa, né? Caso alguém queira rever a live, tomar alguma nota para entender mais a respeito disso, né? Quando um fonoaudiólogo ele se refere à linguagem, então ele vai se referir à habilidade cognitiva, então à comunicação. A linguagem pode ser a linguagem gestual, pode ser a linguagem oral, pode ser a linguagem escrita. Então, quando a gente em linguagem, a gente pensa nesse contexto todo, inclusive na mímica facial. Então, a criança, quando está sendo amamentada, ela já está tendo estimulação de linguagem, porque o binômio, a mãe e o bebê, eles já estão trocando olhares. Isso já é uma comunicação. Olha como isso já é incrível. Então, a estimulação Uhum. de linguagem, ela já começa quando o bebezinho está dentro da barriga da mãe e a mãe começa a conversar com o bebê. O pai começa a conversar com o bebê. E aí, quando ele Que vê lindo. isso, a gente conversa, o bebezinho se acalma, ele escuta a voz da mãe e ele entende, essa é a minha mãe. Não com essa compreensão, com essa cognição, né? Mas aquela fala Uhum. dele. Então, Que lindo. a linguagem, ela é incrível. Para mim, é a função mais incrível do ser humano. E ela permeia tudo. Então, a gente pode estar estimulando a linguagem de todas as formas. A fala já seria a forma como a gente utiliza da linguagem de forma oral. Então, ela vai compreender o ato de modular, de articular os sons. Aqueles sons que são produzidos pela nossa prega vocal, que é a nossa voz. Uhum. Então, eu posso Uhum. estar falando o e eu não vou estar fazendo som. Então, eu preciso da fala e da voz. E aí, eu estou criando Uhum. mais alguma coisa. Uma fala, uma linguagem oral, né? Estou me expressando. Sim. Então, eu acho que o nutricionista ele tem um papel para além da fala. O nutricionista que trabalha com a criança, ele é muito especial. Ele tem um papel fundamental em apresentar os alimentos, introduzir toda essa coisa boa que é comer, né? Uhum. Então, Sim. Não paguei para você falar isso. trabalha com a linguagem também. Ele trabalha com categoria semântica. Ele vai apresentar para aquela criança quais são os alimentos. Então, não, de nada adianta eu chegar para uma criança e colocar, quero apresentar um bifezinho para ela
dizer assim, filho, pega a salada. E dizer assim, toda aquela salada para ele pegar. Tudo bem, é a salada. Uhum. Por que não eu mostrar? Ai, pega os legumes, pega as verduras. Olha só, a gente tem as folhas, aqui tem a alface, aqui tem a rúcula. Para ele entender Apresentar o nome de cada coisa, né? cada coisa. E aí a gente trabalhar além disso. A gente pode trabalhar além do nome, porque o que o nome vai me dizer? Por exemplo, eu nunca comi, vamos pensar, alguma coisa bem diferente de salada. Eu comecei a comer salada agora, então não é muito difícil. Rúcula. Eu nunca comi agrião, então eu sei que o nome, Tá. eu não sei a aparência, admito, mas eu não sei nem como é o gosto. Então, para mim, só o nome agrião não significa de muita coisa. Eu sei que ele é salada. Mas se a Andrea chegar para mim e falar assim, olha, vamos pegar o agrião é assim, ele é assado, ele tem um gosto tal. Tenta apresentar o agrião para mim, Andrea. Como se eu fosse uma criança. Ou como se eu fosse a Ana Luísa, né? Eu vou falar igual uma criança falou pra mim na escola. É um alface que tem pimenta. É algo mais salgado, né? Aham, E ele é mais apimentado, ele tem um gosto mais forte. Entendeu? aham. Horrível. Então, eu já tenho mais informação sobre aquilo. Eu vou pegar aquilo que a criança já tem conhecimento. Às vezes, no início, ela vai ter conhecimento sobre o doce e o salgado. Mas ela, às vezes, não vai saber Isso. cítrico, ela não vai saber o que é azedo, o que é amargo, o que é agridoce. E eu vou começar explicando para ela os sabores. Uhum. Consegue trabalhar muitas coisas estimulando dessa forma. E isso com que idade, Ana? A partir de que idade? A criança, por volta de 2 anos, a gente já consegue estar trabalhando dessa forma. Com 1 aninho, a gente consegue, 1 ano e meio, tá trazendo os nomes, mostrando algumas cores, mas essa parte mais Travou o meu ou o teu? travou o teu. Ah, voltou. Vai, continua. Então, eu tava falando que a nossa amiga ali, ela comentou, a fala da criança é tão expressiva que, pelo menos na minha prática, as crianças chegam no consultório e tiram a máscara. Sim! Quando não querem botar na boca, né? Mas Tu tavas falando, Ana, que com 2 aninhos é quando a gente começa, pode. Tu falou que perto de 1 ano tu ias começar a falar isso, eu não ouvi. Perto de 1 aninho, a gente fala mais só o nome das coisas, é isso? não E a partir dos 2 anos a gente começa a descrever mais. é que a criança, ela vai começar, ela primeiro precisa aprender o nome das coisas. Para ela poder dizer assim, eu gosto da cenoura, mas eu não gosto do alface. Mamãe, eu quero comer cenoura, e quero comer tomate. Ela pode, ela tem que ter autonomia de falar o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, o nome para Uhum. ter muita funcionalidade. Mas no primeiro aninho, ela vai falar muito pouquinha coisa, ainda não é muitas palavras. Com 1 ano, ela começa a falar assim, ela começa a falar as primeiras palavras, ela passa a identificar o próprio nome, ela vai entender comandos mais simples. Então, manda beijo, bate palma, dá tchau. São comandos mais simples. Uhum. Então, às vezes, até com 1 ano e 6 meses, ela já consegue botar 2, 3 palavrinhas numa mesma frase. Entendeu? Então, não se Ah, entendi. vou falar com a criança tudo que eu posso. Eu devo falar com a criança. Eu não devo limitar a minha fala com a criança. A criança é muito. Uhum. Se eu limitar, eu vou limitar o conhecimento dela. Porque eu sou os olhos, sou os ouvidos e sou a boca dela por esse período, né? Então eu vou Entendi. significar o mundo. E se eu significar ele pela metade, ela vai aprender pela metade. Só que aos Uhum. Então, ela vai ser capaz de reproduzir mais aquilo que eu falo. Entendeu? entendi. Então, Então, desde 1 aninho a gente já coloca.
todas as palavras possíveis referentes àquele alimento, todas as características que a gente está vendo e tudo mais. Só que A aí partir de um aninho. isso. Desde antes, se a gente quiser conversar com a criança, por favor, não pensem que não, a gente deve. Desde que a criança nasceu, a gente vai falar pela criança e para a criança, né? Com um aninho, a gente vai focar mais realmente naquela produção das palavras, para que ela veja como é que a minha boca se movimenta. Então, eu tô falando que ela vai comer banana, eu vou descascar a banana, vou dizer que a banana é gostosa, que o macaco come a banana. Olha só, agora o macaco vai comer a banana. Vou pegar um bonequinho e mostrar que o macaco vai comer a banana. Eu vou falar tantas vezes a banana, que nem tu fez com seu paciente, que uma hora ou outra Aham. vai entender que a banana é o alvo. A banana é a fruta e ela vai tentar falar a banana. Entendeu? Ah, sim, sim. Então é mais. Porque a gente escolhe um alimento e dentro disso a gente monta toda uma história, mas a gente vai falar tanto daquele alimento que no final ela vai acabar repetindo, quer dizer, né? Vai entrar na cabecinha dela, uma hora vai sair, né? Ela vai começar a perceber. Ah, a banana, ele falou tanto banana, segurando a banana, que banana deve ser isso, né? E Entendi. vai começar a produzir. Então, é um processo. Então, aos poucos, a criança vai entender que além da banana ela ser aquela fruta, ela vai entender que a banana é a comida do macaco. Então, quando ela vê um macaquinho, ela vai pegar o macaquinho e vai querer, oh, meu macaco vai comer uma banana. Então, já estou aumentando todo o processo de desenvolvimento da linguagem. Entendi. Essa é uma hierarquia, né? A gente não anda de Uhum. rodinha direto. A gente vai primeiro com a rodinha, depois tira, cai, depois anda. Tá, entendi. E uma dúvida, não sei se tu vais falar isso, Ana, mas, por exemplo, a criança que tem um aninho e meio, a gente precisa falar de forma silábica ou a gente fala normal? Eu não gosto da fala silabada, na verdade. Não é algo que Silabada. Tá. não é algo que eu utilizo como recurso. Porque quando a gente fala, a gente não fala assim. Então, por que a criança vai Hum, querer é, reproduzir aquilo se ninguém fala assim na vida real, né? Então, ela vê a família sim. falando, ai, pro marido, né? Ô, amor, tem que comprar banana. Aí, do nada, eu falo pra criança, olha, banana! Ela não vai conseguir associar uma coisa com a outra. Então, o pareamento Entendi. dessas ações não vai fazer sentido para ela. Então, por que não já inserir o banana? Entendeu? Posso falar mais Perfeito. devagar ou mais articulado. Então, olha só a banana. Olha como já mudou. Estou falando mais devagar, estou articulando bem a minha boca, abrindo e fechando. E aí ele vai produzir a banana. Então, no início vai ser mais difícil, mas depois vira automático. Entendi. Então, a forma como eu fazia com as minhas sobrinhas, porque eu cantava muito com elas o nome das frutas, né? Por exemplo, a gente ia comer abacaxi. Aí eu fazia abacaxi, abacaxi, abacaxi. Elas começavam a cantar comigo. Isso também não, Isso não tu é, não indica? não tem certo e não tem errado. Mas isso que tu está falando não é errado, porque a criança ela aprende pelo lúdico. Então, a criança Hum, se a gente fizer brincadeira. E tu tornou essa separação em sílabas uma brincadeira. Tu fez disso e não um meio de comunicação só. Repete comigo, banana. Que tem gente que senta com a criança no chão e fica banana, banana. Ó, isso daqui é a banana. Repete como mãe, banana. Entendeu? Não é assim que a coisa vai. entendi, entendi. Mas se tu botar Entendi. a banana, pegar a banana lá, ó, peguei a banana. Então, se eu pegar a banana e dizer assim, olha só, vamos cantar uma música pra banana? Ai, vamos todo mundo cantar. É assim, ó, olha pra boca da Deia, olha pra boca da Ana. Banana. Agora, bem rápido. Banana, banana. Então, ai, a banana chegou, Show, banana pra você, sabe? show, amei. Então eu tava fazendo certo. Tá, entendi, Ana. Perfeito. Vivendo e aprendendo. Mas não tem certo e errado. Tem o que funciona para cada um. Eu gosto muito de falar isso. Funciona para cada um.
Tem aquela criança que não vai funcionar com essa dinâmica, mas tem aquela que vai. Então a gente tem que analisar e se adaptar, né? Os pais Sim, sim, sim. são aqueles que mais sabem a respeito da criança. Então eu gosto muito de Sim. falar a respeito disso. O pai, a mãe, os responsáveis, os avós, as pessoas que convivem com a criança normalmente são aquelas que sabem o que funciona. Então a É gente verdade. os pais, a gente tem que ouvir os pais. Por isso até que em anamnese, eu não gosto desse termo anamnese, né? Deixa o pai falar, deixa a mãe falar, depois tu faz as tuas perguntas, né? Eu sou do mesmo caminho, assim. Eu até mando perguntinhas antes por e-mail, né? No formulário do Google, para eu saber mais ou menos o que que eu vou preparar para a criança na consulta, mas quando chega no momento da consulta, e aí, pais, me fala, o que que tu quer de mim? E aí deixa eu falar, né? É bem isso. Entendi. A gente escutar mais, né? É. E aí, Ana, o que mais dos tópicos ali que tu preparou pra gente? Eu Tô acho, amando, tô aprendendo muito. eu acho que é importante a gente também conversar sobre a relação, a interface, alimentação e linguagem, né? Já que estamos falando disso, então, o que que eu posso acender de luz para encaminhar para um fonoaudiólogo uma criança? Então, por exemplo, tem uma criança que chega para vocês que ela só se alimenta de alimentos pastosos. A gente sabe que a alimentação pastosa vai trazer prejuízo para o desenvolvimento da musculatura orofacial. Sim, Então, sim. a musculatura é a mesma musculatura que a gente vai trabalhar para falar ou para outras funções também, para alimentação, mastigação, deglutição, fala. E quem que reabilita isso? Um A fonoaudiólogo. fono. Então, olha só como o processo pode ser mais fácil para vocês, para nós e para o paciente, que é o mais importante. Se a gente É verdade. e fazer um trabalho em equipe. Então, aquela criança que tem uma rejeição, que não come muitos alimentos sólidos, só fica na papinha, só fica no pastoso, no purê, a gente pode pensar que essa criança pode vir a ter alterações de fala por um comprometimento Uhum. anatômico, né, anatomo-funcional, aquela musculatura vai estar flácida. Ela não vai ter feito o papel dela até agora. A mesma coisa Sim, sim. que não mamou e foi direto para a mamadeira. E além de ir para a mamadeira, os pais vão lá e furam o bico da mamadeira. Aí a criança não faz esforço nenhum. Então, Uhum. são pontos que a gente tem que pensar. E outra coisa que eu penso é, crianças com atraso no desenvolvimento da linguagem, os fonoaudiólogos também têm que se atentar. Se ele tem um prejuízo no desenvolvimento da linguagem e a linguagem permeia todas as funções e todo o desenvolvimento daquela criança, será que ele também não vai ter uma propensão, a uma tendência a ter uma maior dificuldade na introdução alimentar? Será que ele não vai recusar? Uhum. Será que eu, fono, também não deveria entrar em contato com um nutricionista a conversar com os pais sobre esse processo de introdução para facilitar Sim. a vida dele? Então, essa é uma dúvida, Ana, muito comum e eu sofri muito isso no início, né, por não ter essa visão integral da criança. Então, eu cheguei a atender criança de 3 anos que só comia papinha. E aí eu pegava esse caso pra mim porque eu era nutricionista, aquilo era comida, eu tinha que resolver, né? Olha só a cabeça da pessoa. E hoje eu sei que não, eu não tenho nada a ver com a textura do que a criança está aceitando, né? Eu vou encaminhar para a fono vai estimular essa criança que não foi estimulada, e a partir dali, dentro do que a criança está aceitando, eu vou trabalhar os nutrientes que estão faltando ou não, né? E a variação do que ele está aceitando, né? Então, essa é uma dificuldade muito grande na maioria das nutris de não saber encaminhar no momento certo aquela criança, né? E eu nunca tinha nem pensado que isso poderia até estar comprometendo a fala. Porque enquanto estavas falando isso, me veio um paciente que ele não está aprendendo a falar, né? Claro que ele tem ali um possível diagnóstico de autismo, mas muito leve, porque ele é centrado, ele é carinhoso e tudo mais. Só que ele não desenvolve a fala, só que ele até agora ele tá só na papinha. Então, olha só.
Tá. Mas ele tá com a fono, né? Só que eu acho que a fono tá focando só na fala e não focando na alimentação. É que talvez a demanda dele de fala tenha correlação com a demanda de alimentação, entendeu? Tipo, ela vai trabalhar fala, vai trabalhar órgão Uhum. fonoarticulatório, mas o que que é o órgão fonoarticulatório? É lábio, é língua, é bochecha, é mandíbula, e isso tudo que ela trabalhar de fala pode ter impacto também então, no fortalecimento desses órgãos, Entendi. que vai fazer com que ele se alimente de maneira mais adequada também. Então, às vezes Entendi. é uma coisa, mas pode ser mais de uma, entendeu? Entendi. Não, perfeito. Eu acredito, Espero que colabore. eu acredito que a tendência é essa. Se ele tá lá, confia que eu acho que a coisa vai caminhar. Tá bom. Obrigada, Ana, por esse esclarecimento. A gente torce pelo paciente, né? A gente tá ali querendo ver. Ele tá quase fazendo 3 aninhos, ainda não fala, ele já tá balbuciando mais, né? Com todos os procedimentos que ele tá fazendo multiprofissionais, né? Sim, Então a gente tá torcendo junto, então a gente fica preocupado, né? beleza. E é esse alerta que a gente tem que acender, né? Então, a criança com 2 anos que não fala nada, a criança que tá falando muito pouquinho, que só balbucia, lembrem-se, com 2 anos a criança já tem em torno de 300 palavras no vocabulário dela. Então, é algo que a gente tem que pensar. Chegou uma criança para mim no consultório, eu tento me comunicar com ela, eu tô tendo dificuldade, por que não conversar com o fonoaudiólogo? Porque isso vai auxiliar no teu processo de terapia nutricional, né? Eu acho que esse é o termo que vocês utilizam, né? Sim, sim, sim. De Então, aceitar novas texturas, né? justamente. Então, Uhum. a tendência é essa, que ele vá se beneficiar muito se ele tiver dois profissionais capacitados cuidando dele, né? Eu Por que que a gente não se fala mais, né? Nós, profissionais de várias áreas, porque eu nem sabia disso, né? Que a fala estimularia a mastigação também. Claro, isso é tão óbvio, mas a gente fica tão no nosso quadradinho que a gente não pensa amplo assim, né? é um conjunto, é que nem quem veio antes, o ovo ou a galinha, né? A criança, desde bebezinha, ela se alimenta, ela não fala. Então, ela tá amamentando, ela tá mamando, e isso já vai estar estimulando os órgãos fonoarticulatórios. Então, isso já vai desenvolver a fala dela, né? Já vai auxiliar no desenvolvimento da fala dela. Só que a fala Sim, vem depois da linguagem. Então a gente tem que pensar todo naquele cronograma de estimulação dos músculos, estimulação da linguagem, para depois vir a fala. Então, primeiro a criança tem atenção, tem concentração, a gente tem que saber se o órgão auditivo está funcionando bem, se ela tem uma audição preservada. Então, tem todo um processo. Ela tem intenção comunicativa, ela gosta de interação social. Então, tem uma série de outros parâmetros que a gente tem que observar para saber se ela vai querer, se ela vai desenvolver a fala, né? E se a gente sim, sim. falar que a alimentação, além de nutrição, ela é social, né? A alimentação é social e também para a criança esquece disso. A gente pensa que ela só é social produto, mas comer para criança é muito importante, é muito bom. Principalmente quando a gente pensa que muitos dos pais trabalham fora. Então, o momento que a criança tem de contato com os pais, que ela vê como algo muito bom, algo prazeroso, é É alimentação na hora de comer. é a hora de comer. É. É ali que eu tô com meu pai, com a minha mãe, é ali que vai ter a brincadeirinha, que eles vão rir comigo, que vai ter o aviãozinho. E essa, falando em aviãozinho, eu acho essa uma estratégia maravilhosa. Não sei se do ponto de vista nutricional também, mas Depende. eu penso assim, vamos alimentar essa barriga, vamos fazer vamos encher a barriguinha do bebê. Olha só, agora o Bernardo, vamos dar o nome de Bernardo. O Bernardo vai abrir a boca igual um jacaré. Olha a boca do jacaré. Ah! Agora o Bernardo vai abrir a boca igual a de um tubarão. Ah! Ah, sim, sim. De repente Isso eu faço muito. ou pegar um pedacinho pequenininho de comida e falar: agora o Bernardo vai abrir a boca igual um passarinho, porque esse pedacinho é pequenininho.
Aí ele abre pequenininho, para ele entender o pequeno, entender o grande, para ele pensar nos alimentos. Aham. Então tem umas Sim, sim. coisas que a gente pode estar fazendo. Ou pegar Mas ali. isso eu faço, Ana, eu faço com a criança abrindo a boca dela. E ela se alimentando, no caso. A gente estimula a autonomia, né? Então, quando a criança tá ali comendo, eu falo, nossa, deixa eu ver essa boca de jacaré. Aham. Aí a criança vai, ah, eles adoram, né? Olha, Dei, olha o tamanho na escola, olha o tamanho da minha boca, Dei. Eu tava lá do outro lado da escola, né? Dei, olha o tamanho da minha boca. Aí eu lá do outro lado, meu Deus, que bocão de jacaré. Isso sim eu faço. Agora, aviãozinho do tipo, é, a colher perseguidora, né? Que o bebê que já não quer mais, e a gente Ai, tá ali, ah, aviãozinho, aí isso a gente não usa. não, Mas nesse sentido, sim. bom, mas que bom que tu falou. É um termo que eu não conhecia, esse colher perseguidor. Eu achei bem interessante. Sim, sim, não. Esse a gente quer que o bebê coma o quanto ele quer, a gente não fica ali, abre a boca, aviãozinho, isso não. Mas quando a criança já tem um ano e meio, a gente já fala, abre esse bocão de jacaré, quero ver. Aí nisso a criança se estimula a comer também, nessa fase que ela já tá mais seletiva, que ela quer sair andando, não quer ficar comendo, né? Então Sim. fica divertido o momento do comer também. E eu acho que as dicas que a gente pode dar, tanto para os nutricionistas, quanto para as professoras que estão na escola com as crianças, que acompanham elas durante a alimentação muitas vezes, ou até para os próprios pais, é, utilizem desse momento de refeição dos alimentos como um momento de estimulação. Para a criança, assim, narrem para ela o que está acontecendo. Vai fazer uma comida, narra para ela o que tu está botando nessa panela. Mostra. O momento da alimentação ele é muito rico. Então, olha É. quanto a gente bota numa panela para fazer, de repente, uma carne. A gente pode botar a carne, tomate, a gente pode botar cebola, pode botar alho e mostrar para ela, olha, esse é grande, esse é pequeno, olha, sente o cheiro desse, porque o cheiro também é importante. Então, e as coisas, olha só, esse aqui que cor que é? Ah, eu duvido que tu tenha um carrinho da cor vermelha igual esse tomate. Aí a criança vai lá e vai procurar um carrinho vermelho para mostrar para o pai e para a mãe que é igual ao tomate. Sim. Uhum. Tu chegou a ver o meu vídeo fazendo guacamole com as minhas sobrinhas? Aí a gente tava fazendo, aí quando ela provou, ela falou assim: Isso é muito saboroso. Eu Saboroso. falei: Isso é muito saboroso. Aí a maior falou assim: Mas não é saboroso, é saboroso. Ela mesmo corrigiu a irmãzinha. Não, E realmente, não. Porque hã? a criança corrigir a outra, eu acho bacana. O adulto corrigindo a criança, quando ela está interagindo nesse momento que ela está aprendendo a falar também, corta o barato dela, né? É muito chato. Então, a outra criança, É, no momento delas, elas uma corrigindo a outra, fica bonitinho. O adulto aham. pode ter essa atenção de como corrigir a criança sem cortar o barato delas, né? Dessa forma que tu fez. Então tá muito saboroso. Tu deu a confirmação de que tá saboroso, mas deu o modelo correto. Isso. Ou vai da criança também, né? Às vezes a criança não liga muito, pelo menos as minhas sobrinhas não ligam muito, né? Elas falaram, é orégano, né? Ao invés de falar orégano. Aí eu falei, Stella, é orégano, né? Mas aí eu já falei silabado, né? Agora eu já não falo mais. Pode Mas ser. elas não se importaram muito. Mas aí tu pode aos poucos ir repetindo orégano e não, enfim, depende da idade delas também. É, Sim. O Brincar de Faz de Conta. Tem uma música que eu adoro, que eu gosto muito de trabalhar com crianças que estão em fase de... estão aprendendo a falar e estão começando a comer comidinhas mais diferentes. É aquela da palavra cantada, que tem na sopa do neném. Não sei se tu... Assim, Ela é muito antiga. conheço. Eu adoro, porque eu pego uma panela com as crianças e eu pego aqueles brinquedinhos que são de alimentos e boto tudo dentro da panela. E aí eu fico perguntando para eles: e dentro da sopa do neném tem macarrão?" Aí alguns dizem que sim. Aí eu digo: "E tem caminhão? Vamos botar esse caminhão dentro da sopa do neném?"
Não, eu não como caminhão. Mas assim, dá para eles porque na música fala o que, que tem na savana, neném. Será que tem minhoca? Não, minhoca não, mas mandioca, entendeu? Então é uma música Entendi. que ela gruda na cabeça, fala de um monte de coisa. Aí tem um, será que tem balinha? Não, balinha não vai na sopa, né? Forno. Mas vai galinha, entendeu? Então, é muito legal nesse sentido tu inserir a música dentro do momento de alimentação. Não necessariamente, Adorei essa atividade. mas com os alimentos. Quando tu vai apresentar, Aham. por fazer uma comida diferente para a criança. Ah, e hoje a gente vai fazer uma comida que vai espinafre. Então, tu pode pegar e fazer a brincadeira com espinafre ali na panelinha com ele. Ó, oh, o que que tem na sopa do neném? Ai, a sopa de hoje tem espinafre. Vamos botar espinafre nessa sopa? Então, além de tu já estar dando para essa criança que está experimentando um novo sabor, tu também está estimulando a linguagem dela, de entender o que que é o espinafre, saber que dá de fazer uma sopa de espinafre, que o espinafre tem tal gosto, ele é de tal tamanho. Então, Uhum. tem várias opções Então, que pode fazer. não fica limitado só ao alimento, né? Você já tá falando ali dos utensílios, né? Tu falou panela, daqui a pouco tu mexe com a colher, e nisso você já tá estimulando um monte a fala da criança, né? Atividade para maiores 7, 8 anos. Pensando da Para fome fala? ou da nutrição. Porque com 7, 8 anos, o ideal é que a criança já esteja falando, né, Ana? Entre 5 e 6, a criança já não tem mais nenhum erro na fala, é o esperado, né? Então, com 7, 8, a criança já é um mini adultinho. Então, do ponto de vista fonoaudiológico, se ela tem alguma dificuldade, é interessante investigar qual que é, né? Passar para uma avaliação fonoaudiológica, porque aqui a gente está falando de crianças que estão respeitando o desenvolvimento normotípico, digamos assim. Uhum. Que legal que vocês estão gostando. Nutrição mais fono. Paciente que não fala o R. Com Eu, 7 anos ele não fala o R? desculpa, é nutrição sem caroço, é isso? Isso. Ah, adorei o nome, sem caroço, agora que eu. É Uhum. importante tu passar por uma avaliação fonoaudiológica com ele. Se ele já faz fono, você pode conversar com a fono dele, tá? A respeito disso. Mas o que que eu te sugiro? Procura na internet os alimentos que tem a letra R na palavra. Então, vamos pensar, berinjela. Berinjela tem o R. Vamos pensar, me ajuda aí. Laranja. Laranja tem o R. Laranja. Então, Nossa, me deu um branco. Cenoura. cenoura, maracujá, laranja, berinjela, todas essas palavras têm o R. Então, a gente pode tentar fazer, de repente, um bingo dos alimentos com ele. Porque criança da cidade já adora o bingo, já entende. Tu pode pegar os alimentos e botar e fazer a cartelinha. Fazer ou uma cartelinha com um pedacinho do alimento ou imprimir a figura do alimento e fazer a cartelinha. Ó, vamos fazer o bingo. Depois a gente vai escolher um desses alimentos e vai fazer uma comida depois com ele. Aí, foi laranja. Então, hoje ele vai comer uma laranja na hora do lanche, se a nutricionista deixar. É, Claro. se for, por exemplo, maracujá. Hoje, então, a gente pode fazer um suco de maracujá. Aí foi também uma acerola. Por que a gente não dá acerola? Depois, no dia seguinte, a gente mistura a acerola com a laranja. Vê se fica gostoso, se fica a mesma coisa, se é diferente. Então, na hora de escolher a atividade da criança, escolher os alimentos que tenham o R que ela está com dificuldade. Dentro disso, fazer uma atividade lúdica. É, Entendi. acho que é bem gostoso. Tenta fazer e nos conta depois. Deu É, para dar uma luz? Vamos ver se ela viu. Tem mais algum tópico, Ana? Eu acho que a princípio é mais ou menos isso, assim, ou levar, outra dica que eu dou é levar a criança para
ambientes diferentes, porque a alimentação, a refeição e os alimentos, eles não estão exclusivamente na cozinha nem na mesa. A gente tem É. o mercado, que é um ambiente super estimulante, que está cheio de alimento. Nós temos um açougue que a gente pode levar a criança, uma peixaria, um mercado público. Então, agora nós estamos em uma pandemia. Mas, assim, em ambientes, em situações normais de temperatura e pressão, nós, nós poderíamos levar a criança para esses ambientes para estimulá-las, né? Para inseri-las, para inserir cada uma delas nesses contextos, sabe? Mostrar para elas que a comida a gente não compra ela relativamente pronta, ou levar que seja num restaurante, mostrar todo esse processo. Então, eu acredito que tem Uhum. formas da gente estimular a linguagem, estimular uma alimentação saudável, inserir a alimentação no dia, uma alimentação prazerosa no dia a dia dessas crianças, e em conjunto tudo fica melhor, né? Tudo fica mais fácil. Sim, sim, eu cheguei a levar bastante paciente no mercado, porque o meu primeiro consultório era atrás de um mercado. Então eu sempre ia, eu falava, ó, pai, me dá aí uns 20 pila pra gente fazer comprinhas, né? Pra ela se achar dona do próprio dinheirinho, ela vê os preços e tudo mais, crianças já maiores, né? Sim. Mas realmente, é um ambiente muito rico, né? Porque, enfim, dá para estimular a fala de diversas formas, mas não só isso, também envolver em relação à questão econômica, né? De que os alimentos naturais são mais baratos que os que não são naturais. Geralmente, fruta é mais barato que uma bolacha recheada, por exemplo, né? Enfim, e aí a questão da fala, como é que a gente poderia estimular dentro de um mercado? O Nossa, de que que muita. tu dá? Porque não digo nem só a fala, assim, a gente pode estimular, pensando do ponto de vista da linguagem, as categorias semânticas. Então, a criança ela não vai falar só os alimentos, né? Dentro de um mercado eu vou ter a parte de higiene pessoal, eu vou ter a parte de alimentação, vou ter objetos para casa, decoração, vou ter tantas coisas. Tem desde aquelas coisinhas que ficam no caixa, as revistas, os brinquedos, o material de escola. Então tem tanta coisa que a gente pode estar estimulando com essa criança e perguntar para ela. Ah, e o que mostrar, por exemplo, um peixe, mostrar uma carne e mostrar uma fruta. Qual desses três aqui são parecidos, são da mesma área? O peixe e a carne, os dois são carnes. Uhum, uhum. E uma cenoura, qual que não é fruta aqui? Aí pedi para ele me mostrar qual que não é a fruta, mostrar a cenoura. Então, o que que tu gosta de fazer com tal coisa? O que que a gente pode cozinhar com isso? Pedir ideias da criança também. E não vale só apontar, né, Ana? Não. E não vale cortar a criança também. A criança tá ali. Aí, a cenoura, isso, filho. Só lá. É bem comum, né? Eu vejo, é bem comum a ansiedade dos pais, né? De já falar pela criança, né? Espera a criança falar, ela já tá ali, né? Quase saindo. A gente também já demorou. É que nem dirigir, gente. Se vocês não lembram como é falar, lembrem como é dirigir. No início a gente fica pensando o que que a gente vai. Ai, agora eu tenho que acelerar, agora eu vou frear, vou passar a primeira, vou passar a segunda. Ih, fiz barbeiragem. É que nem a criança quando ela se confunde, tá se corrigindo, sabe? Uhum. Então, Então, ali, quando tu falou. Ias falar alguma coisa? não, pode continuar. Não sei. Quando tu falou ali, qual alimento é da mesma classe, né? Do peixe, da carne e o não sei o que mais tu falou, uma fruta, né? Aí, se a criança apontar o peixe e a carne, você tem que continuar estimulando. Tá, mas o que é isso aqui que você tá apontando? Seria mais ou menos assim, né? Olhos, fala pra mim bem alto para todo mundo ouvir. Não tem que ter vergonha de passar mico com criança. Com criança a gente tem que. Sim. Então, ouvir tá no mercado, diz assim: é a cenoura não é carne, sabe? E Isso. tudo é brincadeira. Quanto mais a gente brinca, mais a criança aprende. Nossa, Ana, aprendi um monte contigo, gostei muito.
Será que alguém tem alguma dúvida? Acabou os tópicos que tu tinha preparado? A gente falou bastante coisa, né? Falou bastante coisa. Nossa, já vou abordar minhas crianças com uma outra visão também. E é isso, assim. Inclusive, não sei se a gente pode falar bem rapidinho, porque eu vou até te pegar de surpresa em relação a texturas. Tu trabalha com isso? Um pouco. Eu não trabalho muito com a parte de textura de alimentos, mas Ah, é importante a gente abordar esse tópico, né? Pensando que a criança, ela tem um processo de amadurecimento, né? Então, muitas vezes os pais, eles estão ofertando um alimento e a criança nunca comeu. Então, é natural que essa criança bote na boca, ache estranho, faça uma careta, chore ou às vezes até ela tussa. Bote para fora, é um alimento estranho. Tosse e engasgo são coisas diferentes, falando do ponto de vista de textura. E muitos pais sim. veem a criança tossir ou veem a criança negar um alimento a primeira vez e pensam que a criança não gosta. Mas eles não dão Uhum. idade para a criança se acostumar e tentar e experimentar esse alimento, né? Então, Isso. a gente precisa ver qual é a idade dessa criança, a gente precisa ver o que a gente está ofertando, não é qualquer coisa que a gente vai estar ofertando de cara para essa criança, tem um processo de amadurecimento. Eu não vou chegar, deu 6 meses, com 6 meses é introdução alimentar, hoje eu vou cortar uma picanha para meu filho. Não é Não. assim que Sim. fala, amanhã meu filho faz 6 meses, eu tô pensando o que eu vou comprar para dar para ele. Mas assim, vamos com calma, sabe? Não é do dia para noite que a criança vai aprender a mastigar, a amassar um alimento. No início, ela não tem. Ela vai fazer muito amassamento, vai pegar a comida e vai pegar a linguinha dela Acho. e vai fazer assim. Uhum. Então, vou dar uma comida muito dura? No início, não. Preciso dar uma comida pastosa? Também não. Então, eu acho que tem todo um processo. Eu acho que a gente pode preparar uma próxima live para falar só disso. O que tu acha? Sim, sim, sim. Perfeito. Preparo mais, trago mais informações desde o Foi só para deixar um gostinho. Mas então tá, né? Eu gostei muito. Acho que gostaram também. Já comentaram aqui, amei. Alguém comentou que tá com muito orgulho da gente. Deixa eu ver aqui. O Gui. Você também conhece o Gui? Aham. Ah, show. Então tá, gente. Era isso que a gente preparou. Agradeço a todos que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada, Ana. Aprendi muito. Amanhã, já em consulta, eu já vou começar a trabalhar com um novo olhar. E é isso aí, o trabalho multidisciplinar é sempre muito mais enriquecedor, né? E muitas vezes a gente abraça o que não é nosso. Nutrição são nutrientes, né? Mastigação, fala é fono, mas uma pode colaborar com a outra sempre. Sempre. Se Obrigada. tiver dúvida também, fico à disposição. Vocês podem me chamar no meu Instagram também. Para quem tem alguma dúvida sobre o desenvolvimento da linguagem, eu tenho um PDF que eu preparo para os pais, que eu posso estar encaminhando para vocês, com o que cada criança fala com determinada idade, os marcos do desenvolvimento. Ah, me manda. Me manda que eu mando nos meus canais do Telegram. Perfeito. Então tá. Isso é bem importante pra gente saber. Manda sim. Vou mandar lá no canal, tá bom? Tá bom. Gente, Obrigada, Ana. Beijo. Boa noite pra todo mundo. tchau, tchau. Até mais. Tchau.